Boa noite, meu povo. Acabei de assistir, ainda bem que eu acabei de assistir, porque foi uma tortura. Foi, Cruzeiro e Boca realmente. Juniors, vitória do Foi Cruzeiro, uma com tortura. muito brio, raça, vontade, entrega, mas com pouquíssimo futebol de Cruzeiro e especialmente de Boca Juniors. Eu vou falar dos dois times aqui. Não é uma vitória para o torcedor do Cruzeiro lavar a alma e mostrar que esse time, que a Bestia Negra, como torcedor gosta de se chamar, voltou para disputar a Libertadores da América, mas pelo menos mantém o Cruzeiro bastante vivo nesse grupo que é muito difícil para tentar a sua classificação. Hoje mais cedo eu comentei um jogo que eu tive a sensação de ser excelente, depois vendo a repercussão que falaram jogadores de Paris Saint-Germain, de Bayern, Luiz Henrique, está sendo tratado como um dos melhores jogos de todos os tempos, assim, Paris Saint-Germain, Bayern de Foi Munique, Luiz absurdo Henrique esse disse que é o jogo melhor mesmo. jogo que ele já disputou, Absurdo. acho que o Vitinha disse a mesma coisa, não sei se é para tanto, mas é realmente um 5-4 uma semifinal de Liga dos Campeões e horas depois a gente tem esse 1-0 do Cruzeiro contra o Boca Juniors que faz parte do mesmo esporte. E aqui eu não vou entrar no mérito de jogam esportes diferentes, aquilo lá é futebol, isso daqui não. Porque eu sei que Cruzeiro e Boca Juniors muitas vezes não têm times melhores, porque os jogadores são criados nesses times e são exportados para a Europa para lá eles jogarem e formarem a melhor competição de clubes do planeta. Então, o que sobra realmente aqui de mão de obra ou de pé Sobra de obra para nada o pro futebol Betinha. sul-americano, ou é quem já voltou, ou é quem não teve condições, basicamente, de ir para a Europa para formar parte de equipes como o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, que curiosamente não são times recheados de brasileiros e de argentinos, mas via de regra é isso que acontece no futebol europeu, né? Você enche seus times de sul-americanos, africanos, asiáticos, mais dos europeus, e aí você monta seleções ali para jogar a Liga dos Campeões. Eu não me importo do nível técnico ser mais baixo. Mas eu tenho que falar um negócio. O Cruzeiro ganharia desse PSG e desse Bayern aí, hein? Ganharia. Eu me importo e muito A das gente se vê no intenções. Mundial. A intenção de jogar, a intenção de sujar o jogo, a Fé. intenção de ir mão na cara e de empurrar e de simulações, isso dá para evitar. Querer Cara, jogar. realmente foi um jogo assim, absurdamente parado, muito feio, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo teve mais bola jogada, mas no primeiro tempo, pô, foi mais tempo parado do que jogado. Futebol não depende da sua qualidade técnica para jogar futebol. Você pode querer jogar e não ter a capacidade de passe, de drible, de leitura de jogo, de velocidade de pensamento dos outros. Mas enfeiar o jogo como especialmente fez o Boca Juniors, sabe? Eu sei que quem me acompanha aqui é muito mais o público do Cruzeiro do que a torcida do Boca Juniors, mas o Cruzeiro também caiu na pilha, o Cruzeiro também ficou muito nervoso, eu acho que é uma vitória, e eu sei que o torcedor do Cruzeiro pensa que eu sou crítico demais com o time, mas é uma vitória quase que preocupante do Cruzeiro, porque acho que o Cruzeiro competiu mal. Libertadores da América você precisa saber ler o que está sendo colocado à sua frente. Do outro lado tinha um time complexado, assim, eu vou falar talvez mais no final do Boca Juniors, mas o Boca hoje me parece um clube pequeno, um time pequeno, que não sobrou nada, não sobrou futebol, não sobrou talento, Aspas fortes. dinheiro já não tem há algum tempo. Basicamente o que sobra é um bando de brutamonte chutando e rolando e caindo e tentando ganhar tempo. Enfim, é uma coisa muito pequena, né, para o que é o tamanho do Boca Juniors. É decepcionante ver como que um clube que já foi tão grande hoje parece uma instituição tão pequena e suja para sujar o jogo como fez contra o Cruzeiro. Mas enfim, o Cruzeiro não soube ler. O Cruzeiro que hoje é muito melhor time do que o Boca. O Cruzeiro hoje que tem que olhar o Boca de cima para baixo, como o Boca não tem capacidade de jogar como o Cruzeiro tem, o Cruzeiro não soube se portar como um time melhor que ele é. O Cruzeiro é melhor time do que o Boca Juniors e ele não conseguiu fazer essa leitura de jogo para se impor como o melhor time. Entrou um pouco na provocação, acho que estava nervoso demais, o Boca estava muito mais satisfeito com o jogo sujo do que o Cruzeiro poderia ficar, na tentativa de igualar em vontade, em pernada, embraçada para todos os lados do jogo, ia ficar muito mais a feição do Boca se não fosse a expulsão do Barreiro no primeiro tempo. Era um primeiro tempo de posse de bola extremamente dividida, 51 para o Cruzeiro, 49 para o Boca. Depois da expulsão tem um minuto de futebol, mas antes da expulsão era 50-50, com 4 finalizações do Cruzeiro e o Boca não finalizou nenhuma vez, nem no alvo, nem para fora, nem para lado nenhum, no jogo inteiro. O Boca Juniors foi a Belo Horizonte, para não conseguir chutar no gol foi realmente só para dar pernada e para mostrar o clube pequeno que esse gigante, um dia gigante, e a camisa continua gigante, mas hoje a postura de clube pequeno que tem o Boca. Tava ficando feia a coisa pro Cruzeiro, porque o Caio Jorge tinha um cartão amarelo bobo, o Gerson tinha um cartão amarelo bobo, o Fagner tinha um cartão amarelo bobo, e o primeiro expulso, também por jogadas bobas, foi o Barreiro do Boca Juniors.
Primeiro tempo teve 20 minutos de bola em jogo dos 50 que o árbitro deu. E a expulsão levou ali muito tempo ainda de acréscimos, mas o árbitro tinha dado... Gente, 20 minutos de bola em jogo é menos da metade do que se espera. Se espera 45 pelo menos, né? 20 minutos é nada perto disso. Geralmente as partidas de futebol tem 30, 35 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola parada. Esse teve 20 minutos de bola rolando e 30 de bola parada. É impressionante. É impressionante, assim. Quando realmente você compara com o jogo de Liga dos Campeões que teve hoje mais cedo, com esse jogo de hoje, cara, um jogo que saiu 9 gols em um jogo, e o outro que ficou mais tempo parado do que com bola rolando, é um absurdo. O time do Boca Juniors veio só para isso, e isso eu acho que é se apequenar diante do seu adversário. Não somente se apequenar, mas assim, realmente enfeiar o esporte que é o futebol, que é um esporte que consegue ser tão lindo e tão feio ao mesmo tempo, no mesmo dia, muito por causa desse estilo de comportamento do time do Boca Juniors. dado 2 minutos de acréscimo para um jogo que já era absolutamente todo picotado, e os 2 minutos eram basicamente da parada técnica. O árbitro também não ajudou em nada, os jogadores não ajudaram, mas o árbitro também não ajudou em nada. A arbitragem também não tem nem o que dizer. Péssima, péssima, péssima. Perdeu completamente o controle do jogo. Que o jogo melhorasse. Essa falta de leitura do Cruzeiro de jogar como jogou algumas partidas contra o Grêmio, como jogou contra o Vitória, como jogou outros jogos com o Arthur Jorge recentemente, né, como jogou contra o Red Bull Bragantino, de colocar a bola no chão, de fazer um jogo rápido, não conseguir fazer isso contra um time que se fechou muito e ter paciência para achar os espaços, fez com que o Cruzeiro se antecipasse demais, se enervasse demais, errasse muito e até dava algum contra-ataque para o Boca no primeiro tempo. A partida muda completamente no segundo. Entrada do Cauã Moraes no Fagner, acho que é uma entrada inteligente, embora tenha entrado tímido demais o Cauã, basicamente impedindo que a bola saísse para a lateral e dando passes laterais depois para os outros jogadores armarem. Depois ele se solta um pouco mais, ele vai bem nas jogadas que ele se solta, um cruzamento perigoso para o Caio Jorge e uma outra que ele chega bem à frente. E aí eu acho que o segundo tempo tem, enfim, alguém que começa a ler bem o jogo, que é o Matheus Pereira, né? Que não tinha ido bem no primeiro tempo, o Matheus tinha ido mal, o Caio Jorge tinha ido Foi mal, o que o eu falei Gerson, no o pós-jogo. Kaique, os bons jogadores do Cruzeiro de bola no pé tinham ido mal no primeiro tempo. Concordo. E aí no segundo tempo acho que o Matheus começa a ler um pouco melhor o jogo, encosta no lateral direito para jogar ali de pé trocado, o Cruzeiro vai abrir no campo e quando chega nele com Boca se balançando, ele tem a opção de jogar por dentro, de dar continuidade na bola no Cauã. Acho que ele lê muito bem onde que ele teria espaço para jogar, onde que ele queria e conseguiria interferir mais no jogo. E antes, em bolas paradas, ele já podia ter feito uma assistência, né, para o Fabrício Bruno, que quase chegou 2 vezes, e uma outra bola lançada na área, mas ele consegue ver muito bem. O Caio Jorge, que é esse atacante de não só ficar entre os zagueiros, mas de procurar espaço dentro da área, e o Caio Jorge achou muito bem o espaço, já tinha achado no cruzamento do Cauã, que o goleiro defendeu, e acha bem o cruzamento para o Vila Real, que ele não tinha como perder, então ele não perdeu, para fazer o gol da vitória do Cruzeiro. Antes disso, de continuar, falar sobre o Fabrício Bruno, cara, o Fabrício Bruno, depois que fez o transplante capilar, ele tem muito medo de disputar essas bolas aéreas. Ele tá com medo de cabecear a bola, é impressionante. Pesquisem para vocês verem. Acho que no TikTok que eu vi isso. Cara, depois que ele fez esse transplante, ele tá morrendo de medo de alguma disputa em bola aérea, de cabecear a bola. Tanto que eu acho que nesse lance que ele tá falando, inclusive, o Fabrício Bruno ficou com medo de disputar essa bola, de ir nessa bola, porque, cara, ele subiu literalmente sozinho sem marcação. Então, não tem explicação. As alterações do Arthur Jorge tirando o Arroio eu achei muito esquisita, porque era o jogador que poderia achar esses espaços por aquele lado do campo. Eu acho que a saída do Arroio é porque já tinha o Matheus para jogar e fazer aquilo ali. Então ele não precisava de 2 jogadores canhotos do lado direito, porque era onde o Matheus estava achando espaço para jogar. Por isso ele tirou o Arroio, mas estava jogando bem. Tinha quase feito um belo gol no segundo tempo. E a entrada do Bruno Rodrigues, que vem jogando bem as partidas que ele está entrando, conseguiu construir alguma coisa pelo lado esquerdo de ataque. Cruzeiro faz o gol e acho que tinha que ter tentado buscar mais gols. É um grupo que vai se decidir por muito pouco. E depois do gol marcado, acho que também falta ao Cruzeiro pressionar ainda mais o Boca, tentar ainda mais. Era um time cansado, o Boca era um time sem energia. E que o Cruzeiro poderia atacar sem ter que se expor tanto lá atrás, mas tentar o segundo gol contra um adversário que, enfim, ia se abrir um pouco mais.
Tem uma bola que vai para o Vila Real, que eu não sei se essa bola é do Bruno Rodrigues, que estava completamente impedido, era para passar no Christian mais embaixo, o Cruzeiro se antecipa ali. Mas enfim, depois do 1-0 também tinha que ter jogado de forma mais inteligente para buscar o segundo. A situação do grupo ainda é muito congestionada. O Cruzeiro agora vai fazer 2 jogos fora, né? Vai jogar fora contra a Católica, depois joga fora contra o Boca e só na última rodada vai receber o Barcelona. Desses 2 jogos fora, é muito provável que o Cruzeiro tenha que buscar vitórias. Se o Barcelona realmente se confirmar como o elo fraco dessa chave, que não vai fazer ponto em ninguém, 10 pontos ou talvez até 11, né? Se buscar 2 empates fora, não devem ser suficientes. Normalmente, em essa fase de grupos, quando se classificam 2, 10 pontos dá. A não ser que os 3 times façam pontos sempre entre eles. E acho que é o que pode acontecer. E aí é necessário fazer 12 pontos. E o Cruzeiro vai ter que buscar uma vitória fora de casa. Ou na próxima rodada contra a Católica, que já é na semana que vem, ou no dia 19 contra o Boca, que deve ser uma guerra de volta, né? Porque acho que o Boca Juniors vai se sentir muito mais à vontade para fazer tudo o que ele fez em casa contra o Cruzeiro. Muito mais brigado do que jogado a partida. Acho que com muita dificuldade do Cruzeiro de entrar e com muita dificuldade do Cruzeiro de entender o jogo que precisava ser feito. Para as próximas rodadas precisa competir melhor, precisa de espírito de Libertadores, né? De briga, de raça, de determinação, mas acho que também precisa de sabedoria quando você é melhor que o adversário. Você precisa ganhar na bola do adversário, você não precisa ganhar no resto. E acho que o Cruzeiro quase mandou o jogo para o espaço, jogando mais todo o outro jogo do que o jogo de futebol. E o jogo de futebol era o que mais precisava ser jogado pelo melhor time. O melhor time tem que jogar mais futebol do que o outro, e o Cruzeiro poucas vezes, no segundo tempo, com um a mais conseguiu, mas poucas vezes ele conseguiu impor isso frente ao Boca Juniors, que, repito, não finalizou nenhuma vez, que quase não passou do meio campo, que terminou o jogo com 35% de posse de bola, e que é um time que só tem a capacidade de enfeiar o jogo. Galera, antes da gente terminar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve pra gente não esquecer do principal, porque é muito importante para você me ajudar. É muito triste porque eu acho que a gente vive um momento de Libertadores que os clubes brasileiros são muito melhores que os outros e a gente vê rivais dos clubes brasileiros. Mas eu cresci vendo o Boca Juniors ser um time muito temido, um time muito bom. O Boca Juniors do Palermo e do Riquelme, depois o Boca Juniors do Delgado, do Palácios, enfim. Seria muito bom que os times sul-americanos voltassem a competir com os brasileiros na bola, né? 11 contra 11, por mais que a Libertadores sempre teve essa aura, mas que pudessem disputar na bola, porque era muito legal ver esses enfrentamentos. E hoje que a gente tem uma muito clara superioridade dos brasileiros, contra adversários que tentam artimanhas, como fez o Boca o jogo inteiro, para tentar de alguma forma equilibrar, tirar jogador do outro lado, e enfeia muito o jogo, e o Cruzeiro quase caiu nessa. Acho que não caiu porque não teve tempo, porque o jogador do Boca foi expulso antes de algum do Cruzeiro ser expulso. Precisa competir melhor, como eu disse, dentro de campo, na bola, e acho que precisa entender melhor também o que esses jogos trazem e não entrar tanto na pilha do adversário como foi feito. Mas, em todo caso, Mineirão lotado, Libertadores, Boca Juniors, o Cruzeiro vence o jogo, o torcedor tem todo o direito de ir para casa feliz, mas se quer mais do que isso, acho que o torcedor do Cruzeiro quer mais do que isso, né? O torcedor do Cruzeiro tem um grande sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Vai ser preciso mais do que isso também. Vai ser preciso jogar melhor, tecnicamente e mentalmente. Acho que do jogo técnico e o jogo mental do Cruzeiro, nenhum dos dois foi bom contra o Boca, ainda assim foi suficiente para ganhar. É isso, meu povo. De Cruzeiro 1, Boca Juniors 0. Boa noite para vocês. Se você já está assistindo isso na quinta-feira de manhã, bom dia. Se você está assistindo isso a qualquer momento, que espero que você seja muito feliz.